Vivo, Turismo, Coroado, Torquato e Japim. Óleo de soja Oncinha ou Concórdia 900 ml 5,99 a unidade. Açúcar doce dia 3,49. Arroz fácil 6,89. Arroz Somar 4,69. Café Maratá 250 gramas 7,99. Macarrão que delícia 1,89. Veja multiuso 500 ml 4,49. Vitória Supermercados. ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a cara do povo. Está entrando no ar Poder e Opinião, informando e debatendo os assuntos mais importantes do momento com credibilidade e transparência. Poder e Opinião, ao vivo, pela rádio ZLZN, RND-TV e pelas redes sociais do Imediato. Poder e Opinião, agora no ar. Olá, meus amigos, bom dia. Hoje, quarta-feira, estamos iniciando mais um programa Poder e Opinião na RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente, Rádio ZLZN Manaus e nas redes sociais do Imediato Online. Hoje, quarta-feira, 10 de julho, o ano é de 2024, um dia crucial para nós que estamos acompanhando a reforma tributária e mesmo com tantas reuniões de grupos de trabalho de alguns deputados, porque 2 faltaram na última segunda-feira. Na reunião, é bom que você fique sabendo disso, para se arrepender de ter votado ou, aguçar a sua percepção de quem são os postulantes ali representar no Congresso, na Assembleia, na Câmara e por aí por diante. Bom dia, doutor Anderson Fonseca. Bom dia, Jackson Nascimento. Bom dia, meus amigos, todos aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando aqui na ZLZN. Enfim, estamos aqui para discutir os assuntos relevantes do Brasil e do mundo, quem sabe, né? Isso. Nesta manhã chuvosa de quarta-feira. Graças a Deus choveu no deserto. Ontem estava 42 graus, hoje amenizou. Professor Orígenes Martins vai tratar também da reforma tributária conosco, da área econômica. E está conosco, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer imenso estar aqui no Poder e Opinião. Bom dia, Jackson. Bom dia ao pessoal da ZLZN. Bom dia a todos da bancada. É sempre um prazer a gente estar aqui discutindo todos esses assuntos que dizem respeito não só a nós, mas a todo o Brasil e, como diz o doutor Anderson, ao mundo do mundo. Conectado. Nosso querido articulista, direto da redação do Poder.com, Pablo Medeiros. Bom dia, professor Orígenes. Bom dia, doutor Anderson. Bom dia, Jackson. Bom dia, telespectador. Hoje está movimentado, né? Hoje essa questão da reforma tributária, né? Hoje é votação, hoje vai para plenário. Nos afeta diretamente. Diretamente. Ou tudo ou nada, né? Ou Isso tudo aí. Nada. Bem, pessoal, além desses destaques da reforma tributária, também tem outros destaques que o Pablo nos traz agora, direto do site opoder.com. Antes de chegar
no caso da reforma tributária, a gente já começa aqui com breaking news, né? Como diz Breaking news, aí saiu uma pesquisa agora, né, da Eficaz em relação à Prefeitura de Manaus. Corrida. Isso, a corrida. E aí a gente já começa na estimulada Davi Almeida com 33,2%, Amon Mandel 27,3%, e em terceiro lugar, Roberto Cidade com 9,3%, em quarto, o Alberto Neto, capitão Alberto Neto com 8%. E em quinto, né, 3,9%, Marcelo Ramos. Isso na estimulada, né? Vamos falar aqui da espontânea, que também tem sua importância. Na espontânea, Davi Almeida com 16,8%, Amon Mandel com 9,9%, Roberto Cidade com 5,5%, Alberto Neto com 3,1%. E os indecisos, né, não sabem, não responderam na hora, 55%. A gente está vendo essa evolução, né, Jackson? Principalmente dos indecisos, né? Uma das primeiras pesquisas tinha 77% de pessoas, no caso da espontânea, não sabiam e não responderam quem ia votar, né? E agora, depois de várias pesquisas, nós temos aí esse nível já baixou para 55%, né? Ou seja, as pessoas já estão se decidindo, o tempo vai passando, né? E as opções vão diminuindo, né? Principalmente para os candidatos, aqueles que estão lá em cima, principalmente a terceira via ali, né? Que é eles que estão procurando esses indecisos aí. Olha, a pesquisa tem apontado uma determinada polarização entre o prefeito, Davi Almeida, candidato à reeleição pelo Avante, e Amon Mandel, pelo Cidadania, deputado federal, que alçou de vereador para deputado federal. E que aos 20 e poucos anos, como diria Fábio Júnior, é o maior fenômeno hoje que se assiste na política baré. Claro que tem algumas peças se movimentando, né? Um momento, a questão das redes sociais, ele é muito ativo, pontual, tem um histórico ainda, mesmo que curto para o cargo, mas é um fenômeno. A população tem visto isso, os analistas também. Detalhe importante, está no terceiro lugar, que pode muito bem avançar ou não em cima desses mais de 50% de indecisos ainda, em pleno 10 de julho, há pouco menos de 3 meses para as eleições. Tudo é uma questão de estratégia. Doutor Anderson Fonseca. Verdade, Jackson Nascimento. A gente tem que falar aqui que nós estamos ainda em pré-campanha, né? Enfim, ainda tem um calendário muito extenso a ser levado em consideração, mas esses números realmente eles vão ali refletindo, quem sabe, um pouco da realidade. Eu, às vezes, fico um pouco cético no que diz respeito às pesquisas, principalmente nos últimos tempos em que nós temos tido, infelizmente, as informações de que os números muitas vezes não condizem com a realidade. Se você olhar para determinado estudo de pesquisa, um está na frente, o outro está atrás. Não se leva em consideração o número de rejeição, não se leva em consideração se esses indecisos realmente migraram para um candidato A, B, C ou D, enfim. Então, nesse momento, a gente fica aqui meio que patinando, né, nos números para tentar compreender as coisas. Certo é que existe ainda uma fatia muito interessante do eleitorado que ainda não se decidiu acerca de quem vai depositar a sua confiança e seu voto, e são esses aí, quem sabe, que serão fiel da balança nessa eleição e que estão sendo perseguidos, né, no bom sentido aí, por todos os candidatos, né? Acredito que não muito tempo atrás, inclusive, falando aqui dos números, né, Marcelo Neto, que também é um dos contendores aí para a Prefeitura de Manaus, acabou mencionando, inclusive, essa mesma circunstância, de que os números aqui apontam se era Amon, se é Davi na frente, etc. E dizia ele que ele é o terceiro contendor aí, que está em terceiro lugar, cabeça a cabeça com o segundo. Eu confesso que eu não vi isso expressado em pesquisas, enfim. Mas, salvo as pesquisas internas do próprio PT, essa é a realidade que foi passada. Certo é, meu amigo Jackson e amigos aqui da bancada? Jogo está sendo pré-jogado, porque ainda não pode ser feito campanha, nem pedindo voto diretamente, etc., mas já está esquentando. Muito bem, professor, seja bem-vindo, Oriz. A gente vai entrar na pauta ainda da reforma tributária, mas essas são as estatísticas da campanha, pré-campanha, na corrida à Prefeitura de Manaus. Sua opinião? Exatamente essa questão da estatística, né? Inclusive as mudanças de metodologia das estatísticas, né?
que, para facilitar ou para favorecer determinados candidatos, e isso aí inclusive a nível nacional, certas Institutos de pesquisa? Os institutos de pesquisa mudaram metodologias. Sim, a forma como é feita a forma a pergunta, como né? são feitas e a gente fica dependente dessas estatísticas que não, como o senhor falou, não condizem com a realidade. Não reflete isso. Eu acho que na situação de Manaus hoje, você tem um prefeito que está aí, tem a máquina na mão, começou ultimamente a fazer umas obras aí para tentar recuperar. Mostrar serviço. Mostrar serviço, uma coisa que ele estava meio deixando a desejar. Baixa, deixando bastante a desejar. E como o Jackson falou, o AMON é uma força jovem que, quem sabe, possa trazer aí alguma esperança para a nossa região. Pablo Medeiros, sua impressão com essa pesquisa lançada ainda há pouco? Olha, Jackson, dá para ver, como tu falou, essa polarização. Em todas as pesquisas mostram isso, tanto, com todas as diferentes metodologias que eles usam, né? Então, eu creio que essa parte aí é a parte mais certa, que a gente pode dizer que está mais certa aí. E aí a gente vem nessa terceira via, né? Que até agora, com várias articulações vindas também de Brasília, também aqui lá da Compensa, né? Que o pessoal mexe os seus pauzinhos ali. Então tá muito forte, principalmente no interior ali, que a gente sabe que vai afetar essa eleição aqui, né? Municipal aqui em Manaus. E aí todo mundo pensando em 2026, né? Que a gente sabe que as eleições municipais, elas são muito importantes porque elas vão definir como vai ser a eleição estadual, né? Em 2026. Daqui a 2 anos, Isso, daqui a 2 anos. E assim, eu não vejo mudança ali na terceira via. Eu creio que o tempo está acabando para eles, se eles quiserem ter alguma chance de conseguir chegar ao segundo turno, que esse é o primeiro objetivo deles, chegar ao segundo turno. Chegando no segundo turno, você aí vai... a coisa já é outra campanha, é outra eleição. Campanha diferenciada. Justamente. É outra eleição. E aí, assim, é outra eleição. No momento eu vejo eles se abraçando e afundando juntos. Quem é esse? A terceira via, né? Terceira via? O Cidade e o Capitão Alberto Neto. Se eles não se juntarem, eles vão morrer abraçados, afogados da mesma maneira. A assessoria do ex-deputado Herão Bezerra enviou hoje comunicado a toda a imprensa sobre, né, o acerto, melhor dizendo, que foi colocado para seguir a candidatura de Marcelo Ramos do PT. Até então, o Herão pleiteava uma pré-candidatura pelo PCdoB e ontem foi acordado em Brasília sobre essa questão. Mas, pelo que se vê, o PT está em 5º lugar, né, nas pesquisas, está muito distante, mas continua combatente. Pelo menos nas pesquisas, continua combatente, ainda tem a sua candidatura própria e deve vir para contrapor dentro do horário eleitoral, doutor Anderson. Com certeza, como eu mencionei aqui, né? Marcelo Ramos mencionou que ele seria o terceiro colocado aí nas pesquisas internas, acredito eu, do PT, mas a realidade tem se apresentado de uma maneira diferente. Mas é um político de peso, vai realmente, quem sabe, aí conseguir angariar corações e mentes de vários eleitores que lembram dele como deputado estadual, enfim, com a sua atividade também parlamentar ali em Brasília. Quem sabe isso daí vai fazer um pouco da diferença para que a esquerda possa ter um representante próprio nas eleições municipais. Agora, como a gente mencionou aqui, né? A situação toda é ver segundo turno. Se eventualmente não for ele que vá, até o momento, né? Olhando a foto, falando de um filme, não seria. Se realmente vai ter aí aliança para que vá à frente um candidato que vá contrapor o prefeito de Manaus. No próximo dia 20 de julho, inicia o prazo para as convenções partidárias homologarem as candidaturas. Por enquanto, são pré-candidaturas. Esse prazo vai até o dia 5 de agosto. Obviamente, claro, serão definidas as candidaturas. Manaus passa por um processo político completamente diferente hoje, até mesmo quem faz oposição tem sido um perfil completamente diferente do que a década de 80, década de 90, o PT exercia. Professor Orígenes Martins. Nós estamos passando por, como você diz, essas modificações
políticas. Inclusive, hoje o ego de muitos candidatos acaba deixando para trás a própria importância dos partidos, e isso tem atrapalhado bastante a própria representatividade da nossa política em Brasília, e isso tem atrapalhado os interesses da nossa economia, do nosso povo, em relação não só às questões internas como externas. Um dos exemplos maiores está exatamente um dos candidatos agora, dos pré-candidatos, que é o caso do Marcelo Ramos. Marcelo Ramos, que teve uma situação de destaque a nível federal e deixou passar isso, deixou muito a desejar. Deixou muito a desejar, deixou essa oportunidade e poderia ter feito muito pela nossa região e ficou naquela, digamos, em cima do muro. Eu, inclusive, cheguei a questioná-lo em um programa por conta disso, e talvez por isso hoje não esteja recebendo esse apoio o feedback necessário dos eleitores. Eu acho que hoje o eleitor também mudou o perfil, e muitos candidatos não se tocaram para isso. Hoje o eleitor tem um perfil completamente diferente. O eleitor, hoje ele está mais informado, ele tem as redes sociais para fazer o contraponto, opina. Exato, e para receber informações diferenciadas. Faz parte da discussão e hoje. ele discutir. O fluxo da informação mudou, né? Mudou, o fluxo mudou totalmente, né? Com Antigamente o cara só tinha um jornal, uma revista ali, televisão, a TV, e olha lá. Hoje em E eram dia, 4 famílias que comandavam dele, tudo, meu patrão. Ó, O que é elas verdade. dissessem era o que tinha que ser acreditado. Dizido, como Tava dizem. dizido. Tava Tava dizido. complicado isso aí. Exatamente. E outra coisa, o eleitor era praticamente... a opinião dele ele era induzido, na verdade. Ele era induzido a votar em fulano e acabou. Isso passou. Com certeza. Isso passou. E também muitos, professor Orígenes Martins, doutor Anderson, Pablo Medeiros, muitos hoje estão iludidos que muitos likes possam se reverter a voto. Like é igual a voto, né? Seguidor é igual a voto. Tem muita seguidor é igual a voto. Isso. Se você tirar da sua carteira aí R$100, tu compra uns 20 mil seguidores e acha que aquilo ali pode te dar um determinado status ou coisa parecida, beleza. Organicamente também há controvérsia, porque eu estou aqui observando você, num discurso que você faz, eu passo a discordar, eu penso 2 vezes antes de apertar o confirma. É um caminho muito longo. O convencimento, ele é contínuo, doutor Anderson. Não quer dizer que você tenha, num determinado momento, concordado com aquele candidato, quer dizer que você vai seguir ali. Você vê que mudou. Mas mudou exatamente por isso que eu falo, o perfil do eleitor mudou. E muitos dos candidatos não se tocaram para isso, não perceberam essa mudança. Muito bem, olha só, nós vamos para um breve intervalo no Poder e Opinião. Você está acompanhando aqui na TV RND 38.1, aqui é sobre gente. E na Rádio ZLZN Manaus, nesta quarta-feira, 10 de julho, a gente retorna, tem votação importante lá na Câmara dos Deputados, reforma tributária, claro, estamos inseridos, isenções fiscais, Polo Industrial de Manaus, bancada federal, representatividade, artigos, PECs, enfim. Daqui a pouco a gente volta. Somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram,
e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Já estamos de volta ao vivo na RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Manaus acompanha a programação local. Estamos conectados com o Imediato, o site mais visitado de toda Manaus, de todo o Amazonas, porque o cotidiano de Manaus e da região metropolitana está no Imediato online. O Poder.com já é o seguinte: a política, os bastidores, o que é aprovado, o que foi discurso na tribuna, o que é debatido nos poderes legislativo, judiciário e também executivo. Obviamente que o Poder.com você precisa estar interessado, porque também estão discutindo, sabe o que, queridão? O seu destino. Os 513 deputados da Câmara, os 81 senadores, os 21 deputados estaduais e os 41 vereadores aqui de Manaus, né? Que coisa. Então você tem que ficar atento. Um exemplo bem significativo é que neste momento está sendo debatida e será votada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias da cidade de Manaus. E hoje é o último dia de plenário de sessão na Câmara Municipal de Manaus, porque vai entrar em recesso por 2 semanas. Deve ser bastante quente. Eu estou acompanhando aqui, inclusive, com algumas assessorias e passo, né, simultaneamente para vocês. Por um outro lado, lá em Brasília, a votação é da reforma tributária. Mas tem destaque aí do Poder.com, o articulista do Poder.com, Pablo Medeiros. Vamos lá, hein? Da reforma tributária. Silas vota a favor de urgência para projeto que acaba com incentivos da Zona Franca de Manaus. O Silas, ele foi o único deputado do Amazonas que votou a favor dessa urgência. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o regime de urgência para o projeto de lei complementar 68/24 do Poder Executivo, que regulamenta a reforma tributária. O texto define regras para o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS, e o Imposto Seletivo, o IS. No entanto, né, o deputado federal Silas Câmara, do Republicanos, foi o único entre os representantes federais do Amazonas a votar favoravelmente ao regime de urgência. E aí, ó, nós temos Adair Filho, Republicanos, Amon Mandel, Cidadania, Átila Lins, PSD, Capitão Alberto Neto, PL, Pauderney Avelino, União Brasil e Sidney Leite, do PSD, todos votaram contra a urgência em defesa da Zona Franca. Saulo Viana, do União Brasil, não votou. E o Silas Câmara, ele votou a favor da urgência. Foi o único do Amazonas que votou a favor dessa urgência. Justificou, não? O voto? Não, não justificou, não. Os ausentes justificaram, as ausências também não tem, né? Também não. Isso é algo muito grave, porque estamos falando de o principal motor econômico do Amazonas, que é o Polo Industrial de Manaus. Professor Orígenes Martins. Olha, eu já falei aqui, da última vez que estive aqui com vocês. Em primeiro lugar, você falar de reforma tributária, chamar de reforma tributária, uma reforma que começa sem alíquota, já é uma coisa meio complicada. Porque se eu falo numa reforma tributária e não defino a alíquota que eu quero chegar, já começa errado. Segundo,
você estipula que vai ter o IVA, que seria um imposto único. E esse imposto já é desmembrado em 2. Então, um único que são 2. E agora já está nos 5. Até com o imposto do pecado. Quer dizer, se estipula uma reforma tributária sem alíquota para ser determinada através de regulamentações. E, quer dizer, não se sabe que tipo de alíquota se vai chegar. Começa daí, não concordo com essa reforma tributária, não chamo de reforma tributária, isso é pura e simplesmente tramóia. E aí entra o aspecto Zona Franca de Manaus. Já há algum tempo, setores do Congresso, junto com o pessoal do Ministério da Economia, inclusive o próprio ministro da Economia, o Haddad, chegaram a usar o termo de aberração tributária para a Zona Franca de Manaus. O que significa? Uma demonstração clara do que o governo federal pensa a respeito da Zona Franca de Manaus. São inimigos da Zona Franca. Agora, a questão toda, meus amigos, é o seguinte: houveram erros da nossa parte de nos atrelarmos e nos deitarmos sobre a questão da Zona Franca, não buscarmos alternativas, com certeza. Agora, por que não deixaram que nós também buscássemos as alternativas referentes às nossas riquezas? Está aí a nossa BR que toda vez que se tentou asfaltar a nossa BR, que está lá aberta, buscando apenas o asfaltamento. Já existe. Sim, né? Exato. Já existe. Inventam 1001 as desculpas mais absurdas. E outra coisa, as riquezas que nós temos aqui, toda vez se discute, se inventa desculpas ambientais e outras coisas mais, como o caso do potássio, por exemplo, que nós falamos da última vez. Porque está em terras indígenas, pura e simplesmente, tá. 30% do potássio que o Brasil compra do Canadá, ele vem todo de terras indígenas. Indígenas canadenses. Por que eu posso comprar potássio de terras indígenas do Canadá e não posso explorar o potássio dos indígenas brasileiros, inclusive dando dignidade aos indígenas brasileiros? Então, se querem acabar com a Zona Franca ou diminuir o poder da Zona Franca, deixem que a gente possa dignamente explorar as nossas riquezas e não inventar esse bando de bloqueios idiotas de tudo que é tipo de coisa, para que não possamos usar as nossas riquezas, que são muitas, e com certeza com maior poder de recursos do que a Zona Franca de Manaus. Pablo Medeiros. É uma situação difícil, né? Eu posso dizer assim, quantos anos da Zona Franca? 1960 e... mais de 65 anos. 65 anos. Já começa aí o erro. Não criamos nenhuma alternativa porque a gente sabia que teria uma duração limitada. Foi estendido. Continua sendo limitada. Outra, não deixam nos explorar mesmo, né? Porque vem lá da Europa, vem a Greta, vem o Leonardo DiCaprio para se sentir bem e vem tolir, né, o nosso ribeirinho de poder usufruir das modernidades e do básico. Aí você vem saúde, educação, o mínimo de dignidade. Hoje em dia, isso eles não querem deixar. Outro fator também que o professor falou muito bem. A BR, a gente vai chegar na maior seca esse ano. Questão logística. Logística. Né? E aí, por uma desculpa qualquer, como eu falei aqui, olha, houve aqui o relatório aqui do Ministério de Transportes. Tá aí o relatório, o que fizeram? Nada. Vai continuar na mesma. 40 anos aí na mesma. Né? E assim, outra coisa... Desde que eu lembre, desde que eu tenho consciência de mim mesmo,
Eu era criança, observava, assistia TV, sempre li muito. Menino, Criança. menino, curumim. Quando voltou as eleições democráticas, né? Depois da Constituição. Democratização Isso. dita. Isso né? mesmo. Me diga alguém lá de cima, a gente pensa em Brasília, que falou algo que queria, não, a Zona Franca, o modelo da Zona Franca, ele é ótimo para a região norte, ele é ótimo para o Amazonas e é ótimo para o Brasil. Quando? Nenhum. Aí você põe. Pode pôr. Eu gostaria de fazer justiça a Bernardo Cabral, o senador. Não, mas eu tô Né? falando assim. Não, só a título de colocar de na contribuição. mesa de contribuição. Jackson, o Bernardo Cabral, se não fosse o Bernardo Cabral, que teve a excelente ideia de colocar Na Constituição, né? Relatou. Na E Constituição, colocou na isso mesmo. Constituição Exato. a Zona Franca de Manaus. Não, para deixar O só item constitucional. Isso mesmo. contribuição. Se não Então, fosse ele... Até hoje, tu pode botar direita, esquerda, diagonal, qualquer posição que você puder, ninguém fala, ninguém defende esse modelo. E esse modelo foi o que manteve aqui no Amazonas que deixou a floresta em pé, né? 95% da floresta em pé. Entendeu? Gerou riqueza aqui. Mas isso não é de interesse do Sul. Eu digo Sul mesmo. Tá. Entendeu? Do Sul. Existe hoje, né, uma tentativa de se colocar a Zona Franca de Manaus como um empecilho dentro da economia brasileira e estão tentando inseri-la como uma forma de atrapalhar, melhor dizendo, essa reforma tributária que se discute há 31 anos. O que eu quero colocar aqui é o seguinte: eu andei lendo alguns artigos de vários economistas que dispensam apresentações e, ao mesmo tempo, não dá para você fazer uma espécie de análise de que forma, de que pensamento tem. Né? Eu leio alguns artigos para poder me embasar de contrapor. O que nós estamos praticando aqui, doutor Anderson, vou já lhe dar a palavra com o aspecto jurídico da causa, professor Orígenes da economia, Pablo no articulismo todo, é justamente de dentro para fora que nós estamos praticando aqui. O assunto de dentro para fora, porque lá fora muita gente desconhece o papel da Zona Franca de Manaus. Como funciona a Zona Franca de Manaus? Eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer um tour numa das maiores empresas do Polo Industrial de Manaus. Eu fiquei impressionado com a estrutura da empresa. Talvez uma das primeiras, que é a Motor Honda da Amazônia. Já ia mencionar aqui. Eu acho que aquilo não é qualquer cidade no mundo que tenha uma estrutura daquela. Tá? E também citar da importância do Polo Industrial de Manaus, que a única fábrica fora dos Estados Unidos, seja na montagem ou no título de fábrica da Harley Davidson, é em Manaus. A da BMW é a única fora da Alemanha. Da Alemanha, mas a BMW está em conjunto com a Dafra, ali no Santa Etelvina, mas a Harley Davidson é só Harley Davidson, ali na Avenida do Turismo. Né? Ali Voltec entrou no Brasil pelo Polo Industrial de Manaus, a inauguração será agora dia 24. 23. Livoltec é o quê? Uma fábrica que faz os carregadores de carros elétricos, né? Produz, fabrica placas fotovoltaicas, que são as placas solares, e vai gerar 800 empregos aqui, num investimento de 35 milhões. Alguém vai abrir uma fábrica dessa sem estudo de viabilidade? O senhor da área de economia não vai abrir. Alguém vai investir 35 milhões num projeto que não tenha um certo período de retorno desse investimento? Não vai. Né? A Avan, por exemplo, no comércio varejista, como o Anderson Nego Bom aqui lembra, comércio varejista. Aliás, falar em varejista, ontem o Ralf Sayag fez um apelo para a bancada que nós discutimos. Sim, é verdade. Né? No Boa Noite. No Boa Noite Amazônia, o impacto que vem lá de cima até na ponta, que é eu, você, o trabalhador, o comerciário, está todo mundo voltado para essa pauta de hoje. Não tem mais nada que se discutir.
A pauta de hoje é a reforma tributária. E mesmo passando em plenário, amanhã o Day After precisa ser discutido. Estão pedindo um intervalo ali, mas antes eu quero também lembrar do comercial. Você quer anunciar aqui na RND TV, canal 38.1. Bota aí o contato, tem um contato do comercial, você vai ter a sua marca exposta, você vai ter o seu contato, o seu serviço, a sua imagem associada a um conteúdo de qualidade, feita por profissionais que sabem ler, escrever e falar, né? Vamos colocar dessa maneira. Dominam as 3 artes. As 3 artes. Voltamos em instantes. Dominam as 3 artes. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Já estamos de volta aqui no seu Poder e Opinião, RND TV, canal 38.1. Inclusive, eu vou fazer uma carta de requerimento para que o professor Orígenes Martins esteja sempre aqui conosco, para não atrapalhar a sua agenda lá, no seu escritório, no seu trabalho, né? Eu já disse que eu estou sempre aqui, né? Se não puder estar aqui... É só chamar que... Mas também até eu ia. Se me chamasse. Olha aí. Diz aí. Até. Chama aí. Um chamado desse. Até eu vou, pô. Hein, professor? Tem uma matéria aí da Assembleia Legislativa. Tem um funcionário de Parintins que ganha 87 mil, eu li direito? Rapaz. O que ele é para ganhar 87 mil? É isso Me mesmo. mostra aí. Calma aí. Não, peraí, tá aí a denúncia. Vamos lá. Tá aqui. Vamos é lá. motorista. Poder e opinião. Motorista. Rapaz, eu vou virar motorista, Eu hein? acho que nem o motorista do Joe Biden ganha 87 mil. Hein? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. De Parintins, é? Isso, sabe? Mostra aí, Tá aí, ó. aí. Lotado no gabinete de Mayra Dias, motorista pessoal de Bigarcia tem salário de 8,7 mil na Lean. 8,7. Perdão, esqueci. Li errado. Esqueci da vírgula. Esqueci da vírgula. Mudou a vírgula, né? Mudei a vírgula, né? Para você ver que cálculo com vírgula é muito importante. Mas mesmo assim, eu Mas vou vamos virar lá. motorista. 8,7. Uma denúncia enviada ao site O Poder revela que Francisco Rosinaldo Santarém de Vasconcelos, conhecido como Cearazinho, está oficialmente lotado no gabinete da deputada estadual Mayra Dias, enquanto trabalha como motorista pessoal e faz tudo do prefeito de Parintins, Bigarcia, hein? Mas ele tá lá em Parintins e tá lotado no gabinete? Ele tá dirigindo aonde? Onde ele dirige? Em Manaus ou em ele Parintins? tá registrado como assistente do gabinete parlamentar
APC 13 na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Mas aqui, ele atua tem um salário. em Manaus ou em Parintins? E ele tem esse salário, né? E ele é apontado como funcionário do gabinete da deputada Mayra Dias, né? Embora sua residência e trabalho sejam em Parintins. Quer dizer, tá, é lotado aqui, mas trabalha ele em está Parintins. trabalhando em Parintins. Ele está cedido. Está cedido? Como é que é? O Esse é que é o doutor, problema. doutor Anderson, antes de qualquer A assessoria comentário, ainda não respondeu, Ainda não respondeu? mas foi feita essa fez pergunta, né? fizeram foi feita. contato para a assessoria, tem todo o Sim, direito de da responder. deputada explicar Mayra aqui. Dias, né? Foi uma denúncia, isso aí foi Isso, foi uma denúncia. uma denúncia. Doutor Anderson, tem o funcionário cedido, remunerado ou não? Como é que funciona isso dentro da área jurídica? Então, se a gente vai falar aqui tudo em tese e o que diz a lei, né? O que diz respeito a essa parte de direito administrativo, existe sim a possibilidade de você ser lotado num determinado órgão, numa determinada função no governo e você ser cedido para um outro órgão. Mas isso aí tem que justificar e também não são toda e qualquer função, né? São todas e qualquer funções que cabe esse tipo de situação. Geralmente, pelo menos por determinação de lei, são aquelas questões que envolvem ou uma especialidade, né, numa determinada área, ou um conhecimento notório numa determinada área, ou a técnica, né, que é necessária para uma determinada área, para um determinado órgão, uma determinada secretaria, enfim, algo que se justifique para que se possa ter esse tipo de situação, né? Quando não acontece isso, aí fica muito, vamos dizer assim, numa área cinzenta, né? Porque também, no caso específico aí dos parlamentares, eles têm aí, vamos dizer assim, um percentual de funcionários que são aqueles ditos de confiança, que eles podem colocar independente da questão técnica, da questão de conhecimento e etc. Resta saber como que ele foi alocado aí nessa sessão de serviço, sendo lotado na Assembleia, não é isso? E estando prestando serviço ali no gabinete, exatamente, lá em Parintins. Ele presta serviço para o prefeito, ele está trabalhando com o prefeito. Não, até aí tudo bem. Nós estamos num momento de campanha, política, etc. Mas, se não tiver uma resposta, ficam aí as indagações. É verdade, né? É verdade. E a justificativa, né? Eu estou recebendo até mensagem aqui, mas isso é recorrente, isso é comum. Comum, eu não sei. Recorrente também não. A questão é que, às vezes, as pessoas passam a considerar isso uma coisa comum e banalizam o erro. Banalizam Não é ilegal, imoral ou nenhum dos dois. Ou tem engorda. Tem três alternativas. Ou engorda. Né? A gente precisa O também senhor, colocar... como advogado, na hora para explicar uma situação, vamos fazer essa simulação. Vamos fazer essa simulação de defesa, né? A gente tem que verificar algumas coisinhas aqui antes, né? A título de exemplificação para que todos nós possamos entender. O Tribunal Regional Eleitoral, a justiça eleitoral do nosso país, a gente costuma dizer que ela é uma justiça emprestada, no seguinte sentido: ela tem um quadro próprio de funcionários? Tem. Mas a grande maioria é cedido de outros órgãos para ela poder funcionar. E também com base em voluntariado. Veja bem que tem trâmite entre os poderes? Existe esse trâmite entre os poderes. Você vê aí na época das eleições tem os mesários que são recrutados e tal. Tem gente que vem dos gabinetes, que vem aí de outras secretarias para poder ajudar no pleito. Isso aí é legal, não tem nenhum tipo de problema e justifica-se por conta do tamanho do trabalho que tem as eleições. Agora, no dia a dia, né, das secretarias, dos órgãos de governo, etc., em regra, essa situação de você estar cedendo funcionários deve ser justificada. De alguma maneira, aquela secretaria que está solicitando aquele funcionário, ele está com um número mínimo de funcionários, ele não está conseguindo atingir lá os objetivos, porque ele não está conseguindo atingir a técnica, a especialidade necessária, aquele funcionário é fundamental para estar ali, ou se trata de uma situação muito peculiar própria ali, por exemplo, né, que também é bastante comum. Quase né? insubstituível. Exatamente, questões que ligam aí à segurança, assessoria, etc. Né? Não querendo menosprezar, muito pelo contrário, o cargo de motorista também é muito importante, mas não tem motorista em Parintins que dê para fazer esse serviço? Por que ele precisa ser cedido? Um cargo de motorista. Né? Aí são as indagações que acabam sendo feitas. Né? Exercer? Por mais confiança que se tenha na habilidade técnica do volante do... Mas será se ele entra naquela questão da notoriedade, como o senhor falou, doutor?
né? E aí, diga-se de Pode ser passagem... comparado ao Verstappen, da vida, veja né? bem. Pode ser, Aí né? tem aquilo que você mencionou, ele está prestando serviço para o prefeito. Na verdade, ele tem que prestar serviços para a prefeitura. Isso. Não Ele é cedido ao órgão, não ao chefe do órgão ou representante. Enfim, Vamos daquele aguardar essa determinado. resposta, né? Vamos aguardar. Se tiver, né? Da Vamos assessoria, aguardar. né? E corrigindo, para deixar bem claro, não Isso. são 87 mil, é 8,7 mil. Né? Felizmente. Eu já ia aguardar o próximo processo seletivo para motorista. Eu também. Infelizmente, a lente que eu uso escorregou e eu não vi a vírgula lá passando. E, se possível, a produção me dá um copo d'água, porque eu comi um pirarucu desfiado com farinha e banana. No café, né? Café. Tentou cortar Pirarucu, com a banana o sal do pirarucu, mas não deu. Desfiado com banana Pacovan, né? Tem, daqui a pouco. E uma água. Aqui em Manaus é proibido oferecer água quente. É verdade. Não me venham com água quente. É isso mesmo. Que eu fico irritado com isso. Deveria, os vereadores, hoje é o último dia lá, mas apresentem um projeto. Podia ter um adendo hoje. Multa quem oferecer água quente. Pelo amor de Deus. Não tem coisa. Não faça isso. Então, continuamos aí. Os destaques. Isso é destaque. Aliás, tem muitos comentários já do internauta. Aquilo que o senhor falou, que o doutor Anderson citou também. Quer dizer, o eleitor está atento. Ele já opina. Ele não fala lá na cozinha, muito menos lá no ponto de táxi. Nem táxi tem mais. No aplicativo, etc. Ele opina, vai lá, pega o celular e opina e diz que está errado e pronto. É isso mesmo. É a modernidade. A mudança da forma de agir, da forma de ação do eleitor. Isso. Ele já tem condições de pegar o celular e dar a opinião dele, já criticar, debater, se informar também. Isso é fundamental para esse novo formato do eleitor. Muito bem. Tem outro destaque aí, Pablo? Vamos lá? Temos aqui. A gente fala um pouco da reforma tributária. Agora a questão da carne, que foi excluída da cesta básica, né? Aí é direto com o professor Orígenes Martins. Isso aí, ó. Vamos lá. Professor. Trabalho intenso do governo, Lula exclui carne da cesta básica, afirma deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Ele é membro do grupo de trabalho para a regulamentação da reforma tributária e revelou que a exclusão da proteína animal da cesta básica, proposta que aumenta o custo do produto, foi solicitada pela equipe do governo, liderada por Bernard Api, secretário extraordinário da reforma tributária. Professor Orígenes. Professor. Olha, essa questão é bastante complexa. Em primeiro lugar, será que realmente a carne deveria ser um item da cesta básica? Eu, particularmente, não concordo com a inclusão da carne na cesta básica. Já existem, inclusive, alguns itens que não deveriam estar compondo a cesta básica. Agora, a carne, especificamente, não deveria ser um componente da cesta básica. Houve esse movimento aí de inclusão da da carne na cesta básica, mas eu acho que já houve um pouco de demagogia nisso. Esse movimento também de criar o cashback em relação à carne para justificar a não inclusão da carne já é outra situação que pode gerar uma série de problemas. A cesta básica ela deve ser, ela tem duas funções. Uma é criar um parâmetro para uma classe social e também ser um parâmetro de medida econômica. Muita gente não entende isso. Ela não é pura e simplesmente um pacote para se distribuir para as pessoas. A cesta básica ela também é um parâmetro econômico, é como se fosse uma moeda também. E muita gente não vê dessa forma. Quando você cria uma cesta básica, você está criando um padrão monetário. Você está criando um padrão como se fosse um padrão de vida de uma classe social.
E não se pode estar simplesmente mexendo nisso a qualquer momento e sem uma análise bastante acertada a respeito disso. E essa questão da carne, ela começou desde promessas de picanha e outras coisas mais, picanha, e virou uma questão política. Somos dois. Né? Virou uma questão política e se deixou a questão econômica mais de lado. Eu particularmente não concordo com essa questão da inclusão da carne na cesta básica. Muito bem. Doutor Anderson. Vem o doutor Orígenes, o nosso querido economista aqui, nem Mário Henrique Simonsen, já na década de 70 e 80. O Mário Henrique Lá da Fundação Getúlio Vargas, ele dizia, o grande problema do brasileiro é que ele quer comer carne todo dia, isso daí acaba encarecendo a cesta básica, enfim. Então essa já é uma dica de qual é a linha econômica que o nosso país vem seguindo já desde algum tempo. Agora, é culturalmente, né, nas nossas casas, né, quer seja a classe A, B, C, D ou Z, você tentar ter ali, incluindo essa proteína animal na sua dieta, né? E aí esse discurso acaba sendo apropriado em determinados momentos políticos para fazer aí uma moeda de troca. Já vai voltar a comer carne A, carne B, carne C, vai voltar a ter isso, aquilo, outro, etc. Bom, em países que são um pouco mais desenvolvidos economicamente que o nosso, realmente esse item está um pouco fora porque ele é considerado como um adendo, vamos dizer assim, à sua alimentação básica. E com isso acaba facilitando no que diz respeito à questão econômica. Quem sou eu de falar economia do lado aqui do professor que é da matéria. Mas enfim, acaba facilitando você fazer o cálculo de uma cesta básica que seja acessível, que tenha itens relevantes, que sejam ali próprios para o consumo direto de classes um pouco menos favorecidas e que possa realmente fazer valer aí o valor que você paga por ela. Aqui a gente acaba, quem sabe, abrasileirando um pouco a coisa e colocando itens que não seriam necessariamente ali de uma cesta básica, né, que a gente coloca aqui nesse nome cesta básica, mas são itens necessários do mínimo existencial que o indivíduo precisaria para poder se manter. E aí às vezes vai entrando coisas que não estão nessa mesma categoria, elevando um pouco o preço e com isso aí a reação em cadeia toda na questão de preços, de números, inflação e tudo mais. Essa situação agora, quem sabe que a gente está discutindo aqui, vai muito ao encontro da promessa que o presidente Lula fez, né? Vou trazer de novo a picanha. Cervejinha e a picanha. A cervejinha e a picanha. Então daqui a pouco, se entrar a picanha, vai ter que entrar a cerveja. A cerveja vai ter... Afinal de contas, exatamente. Mas e vai entrar aqui no norte a farinha. A farinha. Tem que ter, né? Pois é, tem isso, tem as cestas básicas regionais, né? Porque também a nossa realidade aqui é diferente de outros estados da federação. É verdade, eu né? acompanhei. Aqui tem, aqui em vez da carne, o peixe, enfim. Exato, doutor Anderson Orígenes, meu querido Pablo. Eu acompanhei durante muitos anos, como repórter, essa questão da cesta básica lá no DIEESE. Acompanhei direto. E havia oscilação, uma hora era o tomate o vilão, outra hora era a farinha, a batata doce, etc. e tudo mais. E eu trouxe na minha cabecinha, que é de 1 tera, né, algumas lembranças de que alguns vilões não condiziam à dieta do amazonense. É verdade. O senhor está entendendo? Verdade. Então, tudo isso, havia uma espécie de desconfiança, se realmente aquilo era nada absoluto, obviamente, mas se aproximava. Se refletia, né? Se refletia os costumes e hábitos da nossa região. Então, eu me perguntava sempre isso. E eu posso muito bem, como consumidor que sou, e vou à feira, eu vou a Manaus Moderna, eu vou às feiras dos bairros e sei o quanto... Vai comer um pastel ali na feira de Aparecida na terça? Não, o tambaqui. O tambaqui aumentou, o tamanho dele diminuiu, tem um tambaqui de viveiro, tem um tambaqui de rio, tem uma espécie, por exemplo, que condiz a um valor determinado. E ali é algo da nossa região que precisa ser mensurado de forma específica. Concordas, professor Orígenes? Por isso, concordo com o que o doutor Anderson acabou de falar aqui, as cestas básicas regionalizadas. Quer dizer, você tem um país do tamanho do nosso, com a diversidade que nós temos, e uma cesta básica estipulada para o país inteiro, que não reflete nem todas as regiões, não né? só as diferenças culturais, como as diferenças também logísticas e todas as diferenças que nós temos. As cestas básicas deveriam ser regionalizadas.
E aí você teria um pouco menos de absurdos que são causados com essas questões aí. Muito bem. Eu só tenho a dizer uma boa tarde a vocês, um bom almoço. Já vamos... Olha aí. Aquela banda, né? Aquela banda de tambaqui Banda de assado. tambaqui já tá pronta. Aquela banana pacovan. Aquela matrinchã sem espinha. Recheada. Recheada. Tu gosta, Origem? Adoro. É, a matrichã. Como dizem aqui, gostou mesmo. É. Boa tarde, já... Pablo Medeiros. Isso aí. Bom dia ainda, Bom já. dia ainda. Falta 4 minutos, mas bom dia para todos aqui. Bom Hoje almoço, bom almoço. Enquanto eu não almoço, para mim é bom dia. Ninguém almoçou ainda, mas a banda tá pronta, tá certo. Um bom dia para vocês, telespectadores. Hoje a discussão foi boa, né? Muito Reforma boa. tributária. Então, muito obrigado pela presença aqui do excelente. professor. Professor, muito obrigado mesmo. Eu também agradeço. Um bom dia para todos, um bom dia à rádio, ao programa, bom dia a todos vocês. Obrigado. Bom dia, doutor Anderson. Mais uma Muito obrigado. vez estar junto aqui, né? Sim, já estivemos em outros programas. Espero que tenhamos outras oportunidades de discutir assuntos importantes para todos nós aqui. Muito bem. Doutor Anderson. Bom dia a todos. Sigamos em frente, com fé e com coragem, vencendo todos os desafios nesse meio de semana, quarta-feira. Né? Vamos em frente. Muito obrigado, Ariela Maiara, pela produção, no VMix e áudio. Anderson Nego Bom, a você, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. RND TV, canal 38.1, aqui é sobre gente, Rádio ZLZN, Manaus. Até a próxima.